bioética é um campo do saber que desponta trazendo a compreensão da vida, com a busca por uma ética que oriente as ações e aponte alternativas humanizadoras para o futuro. Para falar sobre o livro Bioética, Vida e Morte, Direitos no Nascituro, Reprodução Humana e o Direito à Vida, entre outros, nós recebemos o professor Paulo Taidson, um dos autores do livro. Professor, bem-vindo. Obrigado. O livro Bioética já está na segunda edição, Bioética, Vida e Morte, com 171 páginas. Gostaria que o senhor falasse dos autores, você é um deles, e também dos colaboradores. O Conselho Arquidiocesano Provida da Arquidiocese já lança agora a segunda edição do nosso livro, a primeira edição está esgotada. Temos como editores, além da minha colaboração, do médico Evaldo Assunção, da professora e jurista Silma Berti e do padre Otávio Juliano. E como colaboradores em outros capítulos, os padres Nilo Ribeiro e José Cândido, a colaboração do professor Tarcísio Amorim, da PUC Minas, e a professora e pesquisadora Maria de Fátima Freire de Sá. Vamos mostrar aqui a primeira edição do livro e a segunda edição está disponível por e-book. Exato. E quais as principais reflexões dessa edição, também desse livro, Bioética, e como que atua a bioética hoje? A tentativa nossa, desde a primeira edição, é resgatar valores de vida e morte para que tenhamos o iniciar, o nascimento e até a ausência total de vida, uma vez constatada e diagnosticada, que ela se estabeleça da forma mais natural possível, mais reflexiva com valores humanos, jurídicos, religiosos, porque é necessário no mundo de hoje entender que a preservação da vida e a qualidade da vida são valores intransponíveis. No mundo muito tecnológico, onde as coisas acontecem de maneira muito rápida, o nosso receio é que a vida venha a se tornar um valor muito fútil, muito pequeno, muito passageiro. E muitas vezes as informações são rasas. Exato. Então as pessoas não sabem realmente do que se trata, os pormenores de alguns procedimentos, de algumas técnicas. Sem dúvida E desde nenhuma. sempre a Arquidiocese tem se preocupado com isso, com a Exato. criação do Conselho Arquidiocesano Pró-Vida. Isso, exatamente, porque muitas vezes no meio jurídico, como há uma carência de leis pré-estabelecidas e meandros do início da vida, e principalmente no seu término, a religião veio, juntamente com a saúde, a tentar fundamentar e discutir esses valores. Nós não podemos mais, por exemplo, prolongar uma vida por muito tempo com o sofrimento de um paciente. Nós temos que sempre acolher melhor e dar condições à família a refletir sobre o quadro atual em que ele se situa. E no oposto, o início da vida. Como está se procedendo? Qual é o cuidado que se tem com aquele ser que está sendo gerado intraútero, nascituro? Sim, vamos falar sobre os direitos do nascituro. Os direitos do nascituro se fundamentam em que toda gravidez deve ser preservada, cuidada, zelada e que dê condições a essa mãe ter acesso amplo a qualquer tratamento e intervenção, tais como cirurgia intraútero, ultrassom regular e cuidados para que esse ser possa, então, caso venha a ocorrer intempestades, alguma comorbidade, seja uma intervenção clara, evidente e disponível. Daí a importância do pré-natal, desse acompanhamento da gestante, ainda mais nesse momento, o direito do nascituro. Exato, ainda mais nesse momento que nós temos a grande discussão sobre zika e microcefalia, entre outros grandes propósitos de preservar a vida e discuti-la sempre. O senhor citou a zika, então vamos falar sobre isso. Qual que é a recomendação do Conselho Pró-Vida, do trabalho de vocês mesmo em relação a essa doença e quais cuidados as gestantes devem ter, como que elas devem fazer para enfrentar essa dificuldade e essa realidade que é a microcefalia, infelizmente, para muitas famílias? No dia de hoje, a gente nota que não há uma definição clara da relação entre o vírus Zika e a microcefalia. Existem trabalhos publicados em importantes periódicos internacionais. O nosso grupo mesmo está preparando um artigo para mandar para a Academia Americana de Ginecologia para dar um ponto de vista da Sociedade Brasileira de Reprodução frente a tudo o que está acontecendo. Agora, realmente uma mulher grávida nesse momento, ela tem que se proteger.
ela tem que se proteger, porque nós precisamos identificar esses valores reais que o vírus possa estar causando a microcefalia. O Papa, sem dúvida nenhuma, Francisco, se manifestou recentemente de que se use o preservativo nasquelas condições reais em que se possa vir a adquirir o vírus. Então, a igreja se manifesta sempre, a igreja está sempre caminhando junto com a necessidade em pesquisa. Nós precisamos esclarecer um pouco melhor. O surto que acontece de Zika no Brasil é monstruoso. Então, quando a gente vê muitas vezes casais protelando a gravidez, uma coisa é protelar a gravidez de um casal com idade média da mulher em torno de 20, 30 anos. Mas o que dizer para protelar após os 40 anos? Que já é uma idade mais difícil para a mulher engravidar. Difíceis, discussões bioéticas. Já no próximo mês vamos para um grande evento no ICBS, na PUC Minas, no Departamento de Enfermagem, para discutir esses valores do Zika. E sobre a reprodução humana, professora? A gente falou das mulheres com mais de 40 anos também, que existe uma grande procura. Como que vocês veem a reprodução humana na atualidade, desafios e perspectivas? Os desafios são grandes, até porque hoje se consegue uma gravidez sobre amplos aspectos. Antigamente, a mulher, após os 35 anos, era até colocada à parte de que não ia obter uma gravidez. Hoje, os tratamentos estão mais próximos de uma realidade ética, os valores são melhores definidos, mas a nossa grande descoberta hoje, e que discute um valor, é que a gente colocava muito peso em cima da mulher. A mulher com a idade avançada pode gerar filhos com alterações importantes. Casos sindrômicos. Hoje a gente observa que o homem tem uma parcela importante. O homem após os 65 anos, que hoje na nossa sociedade não é surpresa se homens se tornarem viúvos e casarem de novo, com mulher muito jovens, e homens após 65 anos que têm filhos, existe uma probabilidade aumentada de seus filhos nascerem com aneuploidia, uma alteração genética importante, pelo fator masculino. Ou seja, então, não é só o lado feminino. O lado feminino. Então, alguns novos desafios vão acontecer. Em relação também à ética de todas essas questões, da reprodução humana, a questão da eutanásia, onde que vocês estabelecem a questão ética? Né? A eutanásia, a gente sabe que é considerada crime, mas a questão ética da reprodução humana. Sim. Nós temos que tentar estabelecer os limites de entender a valorização do processo natural da vida humana. Quanto mais natural, menor é o conflito ético. A gente vê, por exemplo, na questão da terminalidade da vida. No trabalhos que têm sido feitos na pastoral hospitalar, de uma discussão grande com médicos e enfermeiros nas visitas aos hospitais para se humanizar um pouco mais o momento da morte. O prognóstico fechado, aquele que o médico chama e fala assim, olha, está morrendo. Então, clinicamente falando, não há um quadro de reversão sobre o aspecto da medicina. Mas nós podemos humanizar esse momento, acolher um pouco mais, refletir sobre valores de vida. O próprio São João Paulo II praticou ortoeutanásia, ou seja, ele tinha uma doença neurodegenerativa. Quando observou-se que tudo tendia a óbito, ele disse, não invistam aonde eu não vou ter uma melhor condição. Então, é um ramo que a gente tem pesquisado bastante, colaborado bastante, algumas orientações feitas, inclusive, no Departamento de Teologia da PUC Minas, lá com o padre Evandro, Frei Luiz Antônio, numa tentativa em que o nosso aluno de teologia possa ter esse conhecimento, sim também, para ficar melhor formado. E esse tema da morte também é um dos temas do livro, né? Sim, nós fala temos sobre o Dr. Evaldo Assunção, fala sobre a questão da morte, um assunto tão temido por várias pessoas. Que nós tratamos aí com todo carinho. Nós temos o Dr. Evaldo trabalhando o conceito de morte com a valorização em ciência e medicina muito forte. Do luto, das famílias. A doutora Maria de Fátima trabalhando o lado jurídico da morte. Então, tudo isso gera uma reflexão muito grande, porque nós precisamos fazer aquela dicotomia. A única certeza que temos ao nascer é que vamos morrer, mas, na maioria das vezes, não estamos preparados para isso. E aí observamos o quanto a religião é importante. E o conhecimento. E o conhecimento científico. Então, a gente convida a todos que leiam o nosso livro. Esse livro já esgotou a primeira edição. A Anunciatura Apostólica se manifestou através de carta sobre o cuidado da nossa arquidiocese com valores de vida,
e de morte. E nessa segunda edição por e-book é uma oportunidade de todos terem um acesso gratuito a essa edição. Ao final do livro, vocês citam também que a educação ela deve gerar uma atitude positiva e transformadora diante da vida e também o poder do amor. Então, gostaria que a gente encerrasse essa entrevista com essa reflexão da sua parte sobre esse texto final do livro. A educação transmitida com amor, com afeto, com carinho, ela rompe barreiras e faz cada vez mais que a humanização esteja presente para aquele que está nascendo uma vida iniciada ou para aquele que está tendo um momento de terminalidade. São dois grandes extremos que quanto mais nós tivermos a oportunidade de depositar o nosso amor e educar através do ensino, estaremos um grande passo para um mundo melhor, mais acolhedor e mais amável. E um grande desafio também para as famílias. Exatamente. Que vivem esses dois momentos. Os dois momentos. E não só o nascimento e a morte, mas ao longo da vida ter essa consciência do valor da vida no dia a dia. Sim, se hoje nós tivéssemos um mundo que amasse mais a vida, com certeza teríamos um mundo melhor. Muito obrigada pela entrevista, pela sua presença aqui conosco, professor. Agradeço mais uma vez a atenção, o apreço e é uma forma também da gente colaborar através do Conselho Arquidiocesano Provida, colaborar com a nossa arquidiocese, sempre presente e marcante nesses momentos necessários. Muito obrigada. O Horizonte Notícia Entrevista termina aqui. Quer rever esse programa? Acesse o nosso site tvhorizonte.com.br. Até a próxima semana.